Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do facão, tá? Eu não vou fazer observações muito específicas não sobre esses que estão aqui. Além desses 4, tem mais 2 facões aqui em casa, um de 18 polegadas e um de 16, que estão lá no terraço, então eu nem me preocupei de trazer, porque é muito grande e tal. Esses aqui estão só mesmo para ilustrar o vídeo, né? Porque eu gostaria hoje de conversar com os amigos sobre essa ferramenta, e eu vou frisar esse termo, ferramenta, tá? O facão, gente, talvez depois da faca, seja a ferramenta mais usada de forma bem ampla e distribuída no mundo inteiro. E, ao contrário do que muita gente pensa, o facão é essencialmente uma ferramenta agricultural ou agrícola, tá? Cabral, de quando vem o facão? Gente, olha, se nós levarmos em consideração que na Era da Pedra, né, no Neolítico, era impossível você ter um facão, ou seja, era impossível você ter uma pedra longa afiada, você tinha facas de pedra. Normalmente eram bem curtas. Por quê? Porque quebra toda. Então, o facão propriamente dito, eu acho que nós podemos posicionar o seu início ali por volta de 5.000 anos atrás, 3.000 antes de Cristo, que é o início do período da chamada Era do Bronze, né? Cabral, e dá para saber se tinha facão naquela época? Gente, olha, o registro mais confiável que se tem é um registro egípcio. Por quê? Porque os egípcios tinham 2 formas de escrita, e uma delas era hieróglifa, ou seja, se escrevia por meio de figuras que representavam coisas, seres, objetos, e isso representava palavras, às vezes expressões, às vezes frases. E a documentação mais antiga que se tem é de um hieróglifo de um agricultor egípcio usando uma ferramenta que se assemelha muito à famosa espada egípcia, também daquele período, chamada khopesh, tá? Eu não vou ficar inserindo desenhos nesse vídeo, gente, porque dá um trabalho danado. É só os amigos procurarem no Google. A khopesh, vocês imaginem uma foice invertida. Em vez da khopesh, o corte dela ser no lado interno, recurvo, era no lado externo, né? Então era um facão agricultural que foi depois usado como espada. Cabral, você tem como afirmar isso? Não, gente, não tem como afirmar que um facão deu origem à espada, porque também podia ser que a espada tenha dado a origem ao facão. Porém, como para você ter um exército, primeiro você tem que alimentar esse exército, então aquela sociedade egípcia primeiro teve que ter um desenvolvimento na agricultura, para depois formar um exército para defender o território. Então, parte-se do princípio que a espada egípcia é derivada do facão, entre aspas, egípcio, que era assemelhado em formato a khopesh, feito de bronze, assim como a espada, tá? Então esse talvez seja, pelo menos documentado, o tetravô de todos os facões, né? Pois bem, o tempo passou, e aí, gente, ali pela Idade Média, essa hipótese que eu levantei do facão ter dado origem à espada já tem essa lógica meio que invertida. Por quê? Porque ferramentas de ferro e aço na Idade Média, gente,
eram, primeiro, difíceis de se obter e eram caras, porque você não tinha tanto ferreiro assim, e o ferreiro, ele era considerado um profissional bem especializado e não era tão abundante assim naquele período. Então, o mais provável é que os facões usados na agricultura, gente, eles tenham se originado, vamos dizer assim, de espadas quebradas, né? Que passavam a ser imprestáveis para o combate, mas pelo alto valor agregado dela, passavam a ser ferramentas de primeira na agricultura, né? Então você tem uma série de formatos de espadas. Você tem as falcatas, as falchion, as copes, que mais, gente? São tantas que eu nem me lembro de cabeça. Mas desse período ali da Idade Média mesmo. Então, nesse período, o mais provável é que os facões de agricultura tenham se originado de espadas quebradas, né? Normalmente quebrava a ponta, entortava a ponta e tal. Então ela era cortada e ia servir na agricultura. Pois muito bem, isso perdurou, e é lógico, né? O fazendeiro, o agricultor tinha que cuidar muito bem da sua ferramenta, porque ela era muito cara. Isso perdura, gente, até a Revolução Industrial, mais ou menos, até a gente ter a produção do aço em aciarias, mais ou menos como é hoje. O processo não mudou muito, ele evoluiu, ficou mais tecnológico, mas o princípio básico de uma aciaria continua o mesmo. Então, quando começou-se a ter folhas de aço roladas a quente na época, né, surgiu talvez aquela fábrica de maior renome em termos de facão, que é a Collins, nos Estados Unidos, né? E a Collins ali, a partir do final dos 1800, começa a exportar facão para a América Central, América Latina, África, Ásia, e no início dos anos 900, ela começa a ter a concorrência de uma empresa inglesa, a Martindale, aquela famosa pelo crocodilo na lana. Então, a partir daí, gente, nós temos o fenômeno de popularização do facão. Por que popularização? Porque o facão começou a ficar com esse nível de escala de produção industrial, ele começou a virar uma ferramenta bem mais acessível, ainda muito cara para a época, mas muitos agricultores conseguiam salvar a renda e comprar facões. E o facão, como uma ferramenta de aço, é uma ferramenta de primeira, gente, para a agricultura. Vamos dizer que, por exemplo, no Brasil, o facão, nos biomas brasileiros, o facão não é o rei, né? É sua majestade o facão, ele domina, né? Principalmente se a gente levar em conta biomas como o amazônico, né? Hoje em dia nós não temos mais, mas o bioma de Mata Atlântica, nós temos resquícios apenas, também é um ambiente de facão. O Cerrado também é um ambiente de facão. O Pampa Gaúcho também. Cabral, não, nesses ambientes tem as famosas, nas Minas Gerais e São Paulo, por exemplo, as facas sorocabanas, no Rio Grande do Sul, as gaúchas, né? No Centro-Oeste, as pantaneiras. Gente, vamos fazer uma distinção clara aqui. Um facão pode fazer às vezes de uma faca. Uma faca não faz às vezes de um facão, tá? Espessuras diferentes, têmperas diferentes. Mas as sorocabanas eram usadas como facão. Sim e não. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, gente, porque eu quero me ater à ferramenta facão. E como eu disse, como ferramenta ela é extremamente útil na agricultura. Infelizmente, a maioria dos amigos, mesmo aqueles praticantes de atividades ao ar livre, não tem muita experiência com roça, tá?
eu vou ser bem sincero com os amigos. Os amigos acham que o facão é um item só do seu kit de sobrevivência ou do seu arcabouço de utensílios de sobrevivência. Não, gente. Basicamente, um facão é uma ferramenta para a agricultura. Então, aquela ideia que você tem, o meu facão é para cortar galho, rachar lenha. Não, gente. O facão pode ser usado para isso, sim. Mas, basicamente, o facão ele é usado para cortar, para arrebentar, para podar, para amassar, para corear, para fazer o diabo a quatro, para escavar. Sim, é usado para escavar. Que isso, Cabral? Gente, o problema é que nós estamos acostumados, nós urbanoides, com uma visão de mundo, e quando a gente vai para os rincões mais afastados desse país, a coisa é bem diferente. E se a gente for para outros países onde as condições são ainda piores que nos nossos rincões mais afastados, essa ferramenta aqui ela ganha uma importância fora do comum, tá? Então, o facão, como eu estou falando, gente, ele é usado principalmente pelo agricultor, tá? Tem uma exceçãozinha, talvez? Tem. Por exemplo, eu acho que é o Barong, lá do Sudeste Asiático, que é um facão mais em formato de folha. O uso do Barong, apesar dele ser muito útil na agricultura, ele é muito usado para abate e corte de animais. Pelo formato dele, ele funciona bem para cortar grandes peças de carne, é usado para abater búfalos, bois, antílopes, etc., carneiros, cabritos e tal, cortar os cortes principais, separar os quartos e por aí vai, por causa do formato dele. Então ele se presta mais a esse uso em carne, mas via de regra a maioria dos modelos dos facões são mais voltados para atividades agrícolas, tá? Então, por exemplo, o facão que nós mais conhecemos aqui, mais usamos, é esse estilo aqui, tipo do Tramontina, que é conhecido como facão sabre, mas é pouco conhecido por isso, e mais conhecido como Latin American, ou o facão latino-americano. É característica das Américas esse tipo de facão, em qualquer tamanho, variando de 10 polegadas até o 26 polegadas, tá? Esse aqui é um exemplo também do Latin American. Esse aqui é um facão da Paz e Pazini, lá de meados dos anos 80, aço inox, 2,4 de espessura de lana. Eu tenho esse facão até hoje, porque esse facão já cortou de capim-elefante, de cana. A única exigência que eu fazia, ninguém afia esse facão. Esse facão só eu afiava, tá? Esses aqui, por exemplo, cansaram de cortar capim-elefante, tá? Tem alguma coating nessa lâmina? Tem. O coating dela é baseado em seiva de planta. A seiva de planta fica nele, cria essa pátina bonita aqui e a ferrugem nunca passa disso, tá? Olha lá, vai até lá no fio, olha que beleza. Isso protege uma quantidade, o facão, gente. Então o facão tem que ser limpo sim após o uso. Mas o tempinho que ele fica com a seiva do que ele cortou de planta, ele vai criando essa parte. Depois você dá uma lavadinha e não deixa ficar nada grudado nele, você vai ter facão por muito tempo. Só não tem por muito mais tempo, porque facão é um troço que você tem que reafiar com uma certa recorrência, tá? Esse aqui também é um Tramontina. Todos os meus facões, gente, nesse aqui vai ficar mais visível, tá? Eu faço esse reground dele aqui para ele ganhar mais habilidade de corte. E todos trabalham com microfio. Nada do que vocês estão vendo aqui é o fio verdadeiro, tá? Isso é o desbaste de alívio. E todos os meus facões trabalham com 20 graus de cada lado, não mais do que isso, tá? Por exemplo, um facão desse é usado para poda de galhos mais grossos um pouco. Esse aqui é de galhos grossos mesmo. Por quê? Por causa da massa maior que ele tem na frente, tá? Então ele entra bem, vocês veem que tem um desbaste de alívio generoso aqui. Nunca deformou para cortar galho assim.
Cabral, então o facão só é usado na agricultura? Não, gente, o facão é muito utilizado também como arma, né? Por exemplo, na independência de Cuba, da Espanha, na própria Revolução Cubana, o Haiti nos anos 80, gente, era muito famoso por um ditador que tinha, era o Papa Doc, e ele tinha uma milícia pessoal chamada os Tonton Macoute, e eles aterrorizavam a população haitiana com Latin machetes, né? Facões latinos, grandes. Eles rasgavam as pessoas, dilaceravam, amputavam membros. Depois o facão ganhou nova notoriedade no genocídio de Ruanda, ali pelos anos 90, né? Os Tutsi contra os Hutus. É célebre a quantidade de gente morta e principalmente mutilada com facão, principalmente amputação de mãos e narizes, tá? E era um golpe só, e o facão nisso ele é fora de série para fazer esse tipo de coisa. E por que o americano chama facão de machete, Cabral? Porque é uma palavra de origem latina, origem espanhola, tá? Em espanhol, gente, machete tanto serve para marreta como para másculo, né? De masculino, másculo. Então, machete seria, macho em espanhol é ou marreta ou másculo, tá? Aí por que o termo machete, Cabral? Pelo seguinte, ele é uma marretinha de homem, alguma coisa assim. Por quê, gente? Porque o facão corta por impacto. Facão, definitivamente, o uso mais geral dele é uma ferramenta que corta por impacto, por golpe, tá? Não é uma faca que você corta fazendo slice, o push. O facão ele vai no impacto, o machete, tá? Então por isso que machete em espanhol ou em inglês é facão, tá? Os principais fabricantes, só para citar alguns, tá, gente? Nós temos, como eu já falei, o Collins, Martindale, Tramontina, Corneta, e tem algumas outras marcas, mas as que mais vendem, a Condor também, as que mais vendem são essas. E olha, se tem uma coisa que o Brasil pode se orgulhar, é desse tal de facão Tramontina. Por quê, Cabral? Porque é um item muito barato, mesmo para os padrões de pobreza brasileira, e tem alta qualidade associada. Eu sei que tem muita gente que xinga facão Tramontina, essas pessoas não sabem do que estão falando. Eu diria que no mundo não tem um facão, nem os chineses, que rivalize com Tramontina em custo-benefício, tá? Mas, Cabral, por que você estava falando aí que a gente aqui da cidade não entende muito de facão? Gente, porque tem algumas coisas, né? Por exemplo, eu canso de ler, já vi muito vídeo, mas muito vídeo, de praticantes de bushcraft, de sobrevivencialistas, descendo o pau na Tramontina, mas falando mal a cântaros da Tramontina. Por quê? Porque os facões maiores da Tramontina, normalmente facões, eu não sei, como vocês podem ver, esses facões aqui foram comprados há décadas. Então eu nem me lembro como é que isso veio. Mas esses facões maiores, normalmente, vêm com essa região aqui, sem fio, literalmente sem fio, vem achatado. E aí o povo fica indignado. Olha que porcaria, que serviço mal feito. Tá certo que é barato, mas custava levar o fio até o final. Gente, infelizmente, quando a gente ouve ou lê esse tipo de coisa, é a voz da ignorância, tá? Porque, como eu falei, para essas pessoas, o facão é um item do kit deles, quando na verdade o facão é uma ferramenta. E tem uma explicação. E já teve gente que teve o trabalho de ligar ou escrever para a Tramontina, e o pessoal da Tramontina responde:
a ponta do facão vem sem fio para proteger o fio. Aí pronto, aí o povo fica revoltado mesmo, né? Com uma resposta dessa, eles ficam revoltados e xingam a Tramontina. Sendo que fazem isso por pura ignorância, porque não entendem como a ferramenta trabalha. Tá? Porque, vamos lá, Cabral, deixa o Cabral tentar explicar para os amigos. Aqui é muito comum você sair da cidade, ir para uma fazenda próxima, e aí você vê lá foice, você vê enxada, você vê cavadeira, e não vou nem mencionar as roçadeiras, as tomatas, os tratores e tal. Mas o que as pessoas não levam em consideração, que, por exemplo, no norte, quando o caboclo é muito pobre, mesmo um facão de 20 reais, é um dinheiro que ele podia estar investindo em comida para a família, ou em algum remédio, coisa. Então não é um item tão barato como é para a gente na cidade. Em outras partes do mundo, gente, um facão que custe, vamos supor que o Tramontina fosse exportado e chegasse lá a preço de custo, $5. Tem locais no mundo, em grandes extensões de terra, onde o agricultor familiar, aquele agricultor de subsistência, ele não tem $5 para ficar gastando. Então ele não tem enxada, ele não tem cavadeira, ele tem um facão. Facão de 18, 20, 22, 26 polegadas. E como é que o facão trabalha, gente? Eu sei que os amigos procuram proteger o fio dos seus facões, no que estão certos. Mas um trabalhador, quando vai trabalhar com um facão, se ele for proteger o fio de impactar no solo ou em pedra, o serviço dele não vai render. E sim, gente, vocês imaginem, não esse facão curtinho, senão o sujeito vai ficar empenado da coluna, mas um facão de 26 polegadas, um facão de 24, 22 polegadas. O sujeito usa para cortar arbusto, ervas, roçar uma roça de feijão, de banana, de milho, cortar sorgo, cortar milho, cortar trigo. E muito desses cortes tem que ser feito lá no pé, significando que a ponta do facão, gente, vai impactar no solo. E isso não é uma vez ou outra, isso é quase sempre. Então, quando o cara deita com um braço ou com uma coisa que eu, quando criança, aprendi a chamar de... Foi o que eu aprendi, tá? De gancheta. Quando você vai trabalhar com um facão para limpar uma área de ervas e tal, você pega um galho com um Y, tá? Mais ou menos isso aqui, corta, e você usa esse Y para puxar a vegetação, porque você ganha mais alcance e tira a sua mão da linha de ação do facão. Então, com essa gancheta, eu conheço por esse nome, você puxa a vegetação e vem com o facão, o machete, cortando ela lá no pé. Fatalmente a ponta do facão vai pegar no solo, vai pegar pedra. Então, gente, por que ele vem sem fio aqui, esses facões maiores? Ele vem até quase com 1 milímetro até de área de superfície. Porque ao impactar no solo, primeiro ele vai pegar nas plantas. Só que quando ele pega na planta, gente, o facão ele pega e corre um pouco, ele pega e corre um pouco. Ele corta essas plantas, mas a ponta impacta no chão. Com um detalhe, se você tivesse fio realmente ali, o que vai acontecer com esse fio? Ele vai deformar, ele vai rolar e principalmente ele vai dentear. Porque a hora que ele impactar numa pedrinha maior no solo, e o solo está cheio disso, ele vai formar dentes ali. E vai continuar impactando, vai formando dentes maiores. Vocês sabem o que um dente na ponta de um facão faz, gente? Ele embucha na vegetação, ele embucha no capim, ele embucha na grama, ele embucha nas ervas arbustivas e trava. Ou seja, o cara dá um golpe, corta algumas e o facão trava lá. Vê se o serviço desse infeliz vai render alguma coisa, gente. Ao passo que o facão estando sem fio aqui, estando até meio achatadozinho aqui de fábrica,
ele vai bater lá, vai cortar por impacto. O que essa ponta cega não cortar, no que o facão corre um pouquinho, ele corta a vegetação e aquela ponta vai impactar lá no solo. A hora que ele trouxer ela de volta, ela não vai enganchar na vegetação rala que está ali, rala, verde e fibrosa. Então, que os amigos entendam de uma vez e parem de chamar a Tramontina de porcaria ou falar que eles estão sendo pão duros porque não estão afiando o facão até o fim. É porque a Tramontina, o pessoal sabe que eles estão fabricando basicamente uma ferramenta para uso do pequeno agricultor, do agricultor familiar, do cara que está nos rincões mais afastados desse país, do cara que não tem dinheiro para comprar uma enxada, ou do cara que está lá no Nortão e quando ele sair para a roça dele no meio da mata amazônica, ele não vai pôr uma enxada nas costas, não, gente, porque a enxada vai enganchando em tudo quanto for no caminho. Ele vai botar um facão na cinta e com o facão ele vai roçar a roça dele, vai limpar a roça dele, vai cortar a colheita dele de arroz, a colheita dele de milho, a colheita dele de mandioca, vai usar o facão para cavar o solo, para tirar a rama de mandioca, a raiz de mandioca, perdão, tá? Então, é por isso que o bendito do facão longo não tem fio na ponta. Não é porque a Tramontina é pão duro e não quis afiar até lá, ou é incompetente, não. É porque eles sabem que estão fabricando uma ferramenta. Vejam se parem de falar bobagem daqui para frente. É uns troços que dá raiva, gente. Pessoal que vai... Vocês vão me desculpar, eu sei que eu vou ser muito criticado por esse vídeo. Não tem problema, eu não estou fazendo vídeo para ter like nem nada disso, não. Mas o cara que mora na cidade e vai para o final de semana para o mato, achando que ele está sobrevivendo, ele não está sobrevivendo, gente. Porque ele está indo com um smartwatch que mede a temperatura dele, o batimento, a pressão, está indo com uma bota de última geração que deixa sair o suor, mas não deixa entrar a umidade, está indo com um smartphone ou com um telefone que ele comunica com qualquer lugar, com uma camisa de um tecido que deixa o suor sair e te deixa mais fresco ao mesmo tempo, e quando está à noite te protege do frio. Então ele tem 1001 tecnologia. Você vai me desculpar, você não está sobrevivendo. Tem pessoas muito sérias nesse ramo, gente, tá? Igual, por exemplo, foi o Domanski, Sandro, acho que sim. Inclusive, pessoal que gosta de bushcraft e sobrevivência, olhem o blog dele, acho que é... Ai, meu Deus do céu, eu já li o blog dele todo, ele me indicou ontem, eu entrei e li tudo que tinha desde 2014, lá todos os artigos. Vida Silvestre, Sandro Sandro, me perdoe, mas é Sandro Domanski, eu não sei se é Vida Silvestre, é alguma coisa assim, tá, gente? Vocês digitem lá, Blogspot, é fora de série. Esse é um cara sério para mim. Por quê? Porque ele tem conhecimento, muito conhecimento, aprendi muita coisa, lendo ontem o blog dele, e é um cara que vive num ambiente que demanda isso. Então ele não faz isso final de semana para ser o bambambam ou para desestressar. Ele faz isso com conhecimento, porque a principal ferramenta de sobrevivência chama-se conhecimento e determinação, são as duas principais. Os amigos vão me desculpar, às vezes a gente ser sincero ofende algumas pessoas, mas a menos que eu esteja enganado, da quase totalidade de casos que eu já vi, de pessoas que se perderam na mata, crianças inclusive, elas mal tinham a roupa do corpo com elas. Não tinham nem um canivetinho para falar assim, não, tinha um canivetinho para cortar uma fruta e tal. Não. Eram elas, a sua roupa às vezes até rasgada e às vezes ferida. Nenhuma delas tinha uma faca de última geração, uma faca de cabo oco. A maioria delas também, gente, não tinha conhecimento, a quase totalidade. Elas tinham instinto e deram sorte, tá? Então esse negócio de, eu vou levar isso para caso aconteça aquilo, vamos colocar isso não como fantasia, mas como, fica mais naquela de autossatisfação, né? Se acontecer, eu estou preparado e tal.
quando o que conta mesmo é conhecimento e vontade, determinação de sobreviver. Mas tudo bem, se você tiver com um facão, mas é o que eu estou falando, facão é um excelente item de sobrevivência, sim. Eu só estou falando que a pessoa tem que aprender a olhar além do umbigo dela, além da bolha dela. Porque essas pessoas todas que eu vi falando essa besteira são bushcrafters, são sobreviventes e tal, e ficam criticando uma ferramenta sem entender o funcionamento da ferramenta. Por quê? Pergunta se algum deles já pegou uma roça para capinar, ou para limpar um terreno de uma roça e coisa, ou de podar e limpar um pomar. Não, nunca. Agora, eles são expertos em ir para uma matinha, normalmente perto da casa de um amigo e tal, e fazer colheres, fazer canecas, e fazer... Beleza. Ficar cortando madeira miudinha para colocar um cantilzinho e tal. Eu, na minha época, catava galhos, quando tinha que cortar, cortava galhos maiores, usava tronquinho e chegava aquilo tudo na fogueira. Ficava partindo tronquinho não, porque isso demanda energia, eu corro o risco daquilo resvalar, a lana escapulir de alguma forma, um pedaço daquele voar uma coisa no meu olho. Para que eu vou correr esse risco? Se eu estou no mato, um ambiente hostil, para que eu vou correr esse risco? A gente fazia fogueira assim. Mas eu sou das antigas, eu sou bobo demais, tá? Não levem isso em consideração, não. Então, gente, tá aí a explicação do porquê que o bendito facão, principalmente os facões mais longos, não tem fio na ponta, tá? Porque a ferramenta demanda isso, pelo uso que ela tem como ferramenta de agricultura, que é para o que ela é feita, tá? Outra coisa, gente, facão, eu vejo gente aí falando em facão com 4, 5 milímetros de espinha. De novo, e vejam bem, para essas pessoas eu acho que elas não estão erradas, porque de repente ela tem um uso específico para aquele facão, nos acampamentos dela, nas incursões de sobrevivência dela, vamos dizer assim, então tudo bem. Mas o facão, gente, ele não pode ser uma ferramenta muito pesada, senão você não consegue trabalhar com ele por muito tempo, ou o seu trabalho não rende, tá? Então, facão, normalmente, ele vai ter ali entre 1,8, 2 milímetros, até 3, 3,5 milímetros no máximo. Mais do que isso, ele deixa de ser uma ferramenta, tá? Ele passa a ser um item customizado para satisfazer uma vontade qualquer do usuário, que não está errado, tá? Mas uso como ferramenta mesmo, não sei, tá? Então, por exemplo, gente, o que mais que eu queria falar com o facão? Por que boa parte dos facões vem com essa porção aqui sem fio? Mesma coisa, gente. O facão, por ser uma ferramenta com a massa deslocada à frente, de onde você empunha, se você for fazer um trabalho mais detalhado segurando o facão, a empunhadura é muito grossa e o peso está tendendo tanto para frente que te atrapalha fazer o trabalho mais detalhado. Então a maioria dos facões tem essa porção próxima ao cabo sem fio, para você poder fazer a pega enforcada, quando a distribuição de peso do facão fica bem melhor, para você fazer o seu trabalho detalhado, tá? Seja ele qual for que você queira fazer. É por isso, tá? Outra coisa, gente, facão, vocês vão ver em vários tipos de aço. Só fujam daqueles facões, e a Collins e a Ontário tem vários modelos neles, que são em aço 1095. Um facão, gente, é uma ferramenta que corta por impacto, como eu já falei. É uma ferramenta que tem que ter flexibilidade, porque ele vai entrar em madeira, vai emborcar, vai resvalar no solo, e ele não pode fraturar com muita facilidade. Então, aço 1095 definitivamente não é um aço ideal para facão. Não é mesmo, tá? Então, aço para facão, gente, é entre 0,4 de carbono, no máximo 0,8, tá? O da Tramontina, 0,7 de carbono, com o tratamento térmico que a Tramontina dá, que deixa esses facões com dureza aí entre 52 e 54 RC, e ainda assim, de vez em quando você vê, às vezes por mau uso, um facão desse quebrado, tá? E olha que
o efeito de mola que essa lâmina tem é muito bom. E ainda assim você vê quebrado, normalmente por mau uso. Mau uso, tá? Esse aqui que é um facão inox, mas é um inox de baixíssimo carbono, tá? Então, eu diria que se bobear, ele é até mais resistente à fratura do que o 1070, tá? Que é um aço 420. Esse aqui tem uma dureza de 50, 52, tá? Mesmo a lâmina com 2,4, ela tem uma flexibilidade até um pouco maior do que o Tramontina com 2,2, tá? E é por isso que esse facão dura tanto tempo assim e te dá menos trabalho, porque você não tem que preocupar muito com a oxidação, cumpre a função bem, afia também. É tão fácil quanto o aço carbono? Não, gente, porque o cromo faz com que ou a lima ou a pedra ela patine um pouco. Então é muito mais fácil você afiar um facão em aço carbono, tá? Mas também não é nada difícil, não. Outra coisa, Cabral, afiar facão com pedra ou com lima? Gente, isso depende do gosto e da tarefa que você vai fazer. A pedra dá um serviço melhor, porém a pedra significa maior peso, maior cuidado com essa outra ferramenta que é a pedra de afiar. Porque uma pedra canoa, por exemplo, ela não se desfaz igual uma carborundum dupla face tão facilmente. Mas é uma pedra também que, se você deixar cair, ela cair em cima de uma pedrinha no solo, ela pode partir. Já a lima é muito mais leve, é mais portável e não corre esse risco. E faz um trabalho não tão bom quanto a pedra canoa, tá? Não, talvez o termo não tão bom, a expressão, não caiba aqui. Ela não dá um fio tão bem acabado e com isso um pouco mais durável quanto uma pedra canoa, por exemplo, mas dá um excelente fio de trabalho em qualquer facão, tá? Então, vai aí da escolha do indivíduo e principalmente do tanto que ele vai ter que trabalhar e caminhar para executar esse trabalho. Porque se ele tiver que caminhar uma longa área e ter que fazer um trabalho um dia inteiro, eu pessoalmente ia preferir uma lima, porque ela é muito mais leve e eu tenho que ter menos cuidado com ela. Agora, se for próximo da casa, próximo da sede, uma área pequena e tal, a pedra dá um acabamento melhor de fio, um fio mais durável. No meu caso, como eu trabalho com microfio em todos os facões, tanto faz a lima ou a pedra vai repor o fio numa velocidade que até o flash ficaria impressionado, tá? Mais alguma coisa para mim falar? Ah, sim, falando do aço, esse aqui é um facão Cold Steel com aço 1055, 50 de dureza. Os mais novos talvez não conheçam. Ali no início dos anos 2000, tinha um cara, um americano, que usava o nickname de NOSS4, NOSS4. Então ele fazia um monte de destruction test com um monte de lâmina. Pena que o canal dele caiu. Eu tenho o vídeo dele salvo, como eu tenho de várias coisas, mas eu não posso fazer o upload por questão de copyright e tal, senão alguém ia me denunciar. Mas o que esse facão aguenta com a intenção de ser destruído, vocês não fazem ideia. Mas não fazem ideia mesmo, tá? Tem um site aí de um cara que reupou um monte de vídeos desse NOSS4, mas não tem lá o desse Cold Steel não. Eu tenho o vídeo, eu gravei em DVD, tá? Um amigo uma vez me perguntou, eu tenho esse vídeo no meu canal, só não disponibilizo o link, mas ele entrou em contato comigo, eu liberei por 2 dias para ele ver, ele ficou impressionado com o que esse facão aguentou, tá? E realmente impressiona. Mas por que, gente? Tem milagre? Não. Tem um bom tratamento térmico da Cold Steel, tem um aço mais do que adequado para facão, um aço de baixo carbono, só vai formar martensita agulhada, tem
tem altíssima resistência à fratura. Por quê? Porque além do carbono e do ferro, ele tem um conteúdo de manganês. O manganês aumenta a tenacidade do aço. Tanto é que as melhores correntes, aqui é só uma curiosidade, as melhores correntes para cadeado de bicicleta, de moto, tem altíssima quantidade de manganês, 12%, 15%, porque quanto mais você traciona, ela deforma, mais aumenta a resistência dela. Então você quebrar uma corrente dessa é quase impossível, tá? Então esse aço é fantástico. Por isso que eu falei, o aço ideal para facão é entre 0,4 e no máximo explodir no 0,8 de carbono, tá? O 0,7 da Tramontina tá legal. É o mesmo aço, eu acho, usado na Martindale, alguns modelos da Collins mais atual, mas a Collins ainda trabalha com alguns modelos em 1095. A Corneta usa 1075. A Condor usa 1075. A Corneta e a Condor são da mesma empresa, que é a Imacasa. Então não é surpresa nisso. E outra coisa, gente, esse negócio de falar assim, ah não, eu quero o meu facão com 58 RC. Tá bom, você vai ter fratura de fio ou fratura de lâmina, se for usar o facão como ferramenta. Se for usar o facão como ferramenta, vai. Dureza para facão, gente, é abaixo de 55. Tem casos de facão com 45 de dureza e desempenham bem como ferramenta agricultural, tá? E só mais um detalhe, para os amigos não acharem, ah, Cabral, você está falando que facão é ferramenta, mas eu nunca vi ninguém usar facão igual você está falando. Tá, você nunca viu por aquilo que eu falei, que você vai só nas fazendas próximas das cidades, próximas dos grandes centros, ou em centros mais desenvolvidos. Vocês imaginem, gente, por exemplo, Minas Gerais, que não tem muita mata, tá? Hoje em dia, restante. Mas tomem, por exemplo, Venezuela, Colômbia, vamos usar Colômbia, não esqueçamos o podre lá do Maduro. Colômbia, um país morrado, montanhoso, onde produz um dos melhores cafés, tá? Pela seleção de grãos. Boa parte da produção do café na Colômbia, apesar de ser o tipo arábica, é igual ao tipo Conilon no Espírito Santo, café de montanha. Vocês já imaginaram o que é limpar uma lavoura de café com foice ou enxada num morro com 25, 30, 40 graus de inclinação? Era uma enxadada e uma rolada morro abaixo. Aí entra o facão, aquele facão que eu te falei, que não tem fio na ponta, tem lá suas 20, 22, 26 polegadas, porque o caboclo segura na galha do cafeeiro e limpa, faz a roda no café embaixo, tá? Usando o facão, tá? Trator não vai chegar lá nunca. Boi é perigoso cair de lá, burro é perigoso cair de lá. Se o cara for levar uma foice lá ou uma enxada, ele não vai trabalhar 20 metros e vai rolar morro abaixo. Então o facão é usado nessa situação. O facão é usado, gente, para cortar capim, para fenar esse capim. Então aquela ponta lá vai bater no solo praticamente toda hora, porque capins como, por exemplo, o cochicross, o tifton, a grama estrela, você tem que cortar rente, tá? Esses capins de feno são assim. E vou dar mais um exemplo para os amigos, para eles verem como a ponta do facão impacta assim, e fica fácil de vocês verem perto da cidade de vocês, qualquer que seja. Procurem uma fazenda de leite, não muito grande, não muito tecnificada, pode ser tecnificada, mas que tem uma vacada cruzada e tal, que produza leite a pasto e comendo alguma coisa no coxo. Normalmente essas fazendas, gente, vão ter uma gleba lá de capim elefante, Peniceto purpúreo. Ah, Cabral, o que é isso? É um capim grande que dá 2 metros de altura. Hoje em dia você tem o capiaçu que dá até 3 metros ou mais de altura para corte. Mas não importa, gente. O capim elefante, ele tem, vamos dizer, duas, não são variedades, mas são duas classes, predominantemente. Uma classe de capim que dá a brotação no colmo do capim, na haste do capim, a principal brotação dela é na haste,
E uma outra variedade, perdão, uma outra classe, que dá o grosso da brotação lá rente ao solo, basal. Esse capim você tem que cortar rente. Mas não é isso que eu quero dizer para os amigos. É que o capim elefante, com exceção de uma variedade porcaria da Matsuda, e eu enfatizo porcaria porque eu tentei usar e é uma porcaria, chamado Paraíso, tá? Não tenho nada contra a Matsuda, mas tenho contra essa variedade de capim que eles produziram, que se multiplicava por semente. Era um híbrido de Penicetum purpureum com Penicetum glaucum, que é o milheto, tá? Mas é uma porcaria, não vamos entrar no caso. Mas todas as outras variedades de capim, inclusive esse que está fazendo muito sucesso hoje em dia para corte, que é o capiaçu, ele é plantado por muda vegetativa, gente. E qual é a melhor muda vegetativa do capim elefante? Aquela com mais de 120, 150 dias, ou seja, você vai plantar o colmo, a haste do capim, como é feito com a cana. Só que o capim elefante, gente, como é usado na maioria das vezes em propriedades médias, de média tecnologia, isso tudo é feito à mão. Então você tem que cortar o capim, normalmente desfolhá-lo, apesar de que nessa idade boa parte do colmo já está sem folha, só tem folha lá na ponta, e plantar 2 hastes no sulco, ponta cabeça, ou seja, você cortou o colmo, você bota tudo na mesma posição, apesar de que o colmo na base vai ser sempre mais grosso que na ponta, tá? Mas quando você for colocar no sulco de plantio, você tem que botar uma vara com a ponta para um lado e a outra vara com o pé para o lado contrário, tá? Então a ponta de uma vara dá para o pé da outra. Por que isso, gente? Porque quando você bota esses colmos no sulco de plantio, e normalmente, vamos tomar 1 hectare. 1 hectare são 100 metros por 100 metros. E se você der um espaçamento de 1 metro entre sulco, você vai ter 100 sulcos de 100 metros de comprimento. Então você vai botando esses colmos de capim, essas mudas vegetativas, no fundo do sulco. Ah, é só isso e joga terra por cima? Não. Provavelmente esse solo foi preparado, que é um capim exigente em termos nutricionais, né? Foi corrigido, foi adubado, e com um detalhe, gente. Para ele dar a melhor brotação possível, você tem que vir recepando essas canas, vamos dizer, que estão no solo, a cada 40 centímetros. Ah, por que isso, Cabral? Porque no capim, como na maioria dos vegetais, existe uma coisa chamada dominância apical. A ponta dele, se você deixar ele muito grande, ele brota bem nas extremidades e falha o meio da haste, do colmo. Então você vindo repicando a cada 40 centímetros, a brotação fica uma maravilha e uniforme. E como é que se repica isso? Isso mesmo que vocês pensaram. Usando a boa e velha ferramenta agricultural ou agrícola, que é o facão. E olha, a ponta tem que estar cega, sabe por quê? Num hectare, que dá para você tratar uma boa quantidade de vaca, principalmente se for irrigado e bem adubado, mas 1 hectare são 100 sulcos por 100 metros de comprimento. Você tem que efetuar cortes a cada 40 centímetros, então em cada sulco são 250 cortes, não é isso? O facão tem que bater 250 vezes ali, impactando no solo cada uma das 250 vezes. Só que não é só isso. Você tem que multiplicar 250 por 100. Então são 2.500 cortes, impactando 100% das vezes a ponta do facão no solo. Por quê? Porque os colmos de capim estão deitados lá no fundo do sulco. Você não pica eles e vai jogando no sulco. Você joga a vara inteira, o pé contra a ponta da outra, e depois você vem recepando com o facão. E essa porção do facão vai sempre, sempre, em cada um dos 2.500 cortes que você fizer nesse hectare, impactar no solo. Imagina se isso aqui tivesse afiado com o fio, igual está aqui. A quantidade de dente que ia dar nisso, e a hora que você começasse a querer recepar o capim, os dentes iam grudar naquela cana de capim e ali ia trazer junto. Imagine o tanto que ia render o serviço de um trabalhador para fazer isso. Tá vendo, gente? Dá para vocês comprovarem perto da casa de vocês por que que o facão longo não pode ter fio aqui na ponta, tá? Só enfatizando isso para os amigos. E para finalizar, gente,
vamos falar dos principais tipos de facão que tem, tá? Basicamente, o facão latino-americano, tá? Que é isso aqui. O bolo, que é esse mesmo facão com um maior volumezinho na ponta, tá? Você tem o parangue, mais usado lá na Indonésia, Malásia, etc. Aquela região lá da sul da Indochina e mais aquelas ilhas pacíficas, em que a região próxima do cabo é mais estreita e a lâmina larga um pouco lá em direção à ponta, tá? Esse é o parangue. Você tem o tal do panga, que é básica. O panga é muito usado na África, né? Foi muito usado naquele genocídio de Ruanda, que é basicamente o facão latino-americano, só que a ponta dele faz um chifre para cima, é a chamada upswing, né? Então ela tem aquele bico invertido aqui para cima. E você tem também um mix disso aí, tá? Que é o mix do parangue com o panga. Você tem o que eles chamam de golok, que é normalmente uma empunhadura um pouco curva, ele é um pouco estreito próximo ao cabo e lá na ponta ele ganha mais massa. Você tem o famoso podão de cana, que é aquela folha mais larga e mais fina, e você tem um facão que a Collins tornou muito popular, acho que nos anos 40 ou 60, não sei, que é o Woodsman Paul, que é um facão tipo esse podão, só que com a lâmina mais grossa, e um gancho na ponta, um bico na ponta, um bill hook na ponta. Para quê? Você corta a madeira, aí você bate ou usa o gancho para jogar essa madeira para fora, tá? Você tem alguns outros modelos, mas os principais, gente. Você tem também lógico, o facão chamado bill hook, né? Que é um facão com um bico voltado para baixo, como se fosse um bico de papagaio, normalmente usado para cortar vegetação rala para fazer feno. A grosso modo, gente, a grosso modo, facões que tem, como por exemplo, esse facão tipo Kukri, maior massa ou maior largura, conferindo maior peso na ponta, são facões para cortes de material lenhoso, madeira mesmo. Por quê? Você vai concentrar força no golpe, lá na ponta, onde ele está batendo. Facões tipo Latin Machete, que é esse nosso Tramontina, é um uso geral, ele funciona para tudo bem. Mas normalmente, quando o facão tiver um perfil desse mais fino ou mais homogêneo na lâmina, ele normalmente é para vegetação leve e verde e rasteira, tá? Maior massa na ponta, normalmente corte o material mais fibroso, material mais lenhoso, material mais seco, tá? Outra coisa, gente, que eu já mencionei no outro vídeo, para material lenhoso funciona também, tá? Mas principalmente para esses cortes de material mais verde, né, mais fino, a pegada no facão, gente, esqueçam essa pegada aqui, que é a chamada agarramento de força, ou hammer grip, que é como você seguraria um martelo para bater, tá? Quando você quer trabalhar com um facão numa vegetação mais leve, você faz o pinch grip. Você segura com o dedo indicador e o dedão, e aí você só fecha de leve os outros dedos em volta. Porque, olha a diferença. Uma coisa é você trabalhar assim, vai te encher de bolha aqui, aqui, aqui e aqui. Outra coisa é você trabalhar assim, com o facão fazendo isso aqui, ó. Olha aqui. Você não está com a mão travada aqui o tempo. Você deixa o golpe do facão e o jogo do pulso. Você deixa a lâmina do facão fazer o serviço por você. Você diminui a quantidade de bolha, seu serviço rende mais e você cansa muito menos. Cabral, dá para fazer isso em material lenhoso? Dá. Experimente. Os amigos que acham que para fazer o shopping tem que fazer o hammer grip ou agarramento de força, bater e receber toda a energia de vibração e do choque do facão na mão e no pulso, tentem fazer isso também e vejam se não rende também o serviço, como renderia se você estivesse fazendo o hammer grip, tá? Isso é só um detalhe a mais para os amigos, porque a gente infelizmente não está acostumado a lidar com o facão como ferramenta. E
toda ferramenta, gente, pressupõe um uso otimizado. E esse tipo de pega no facão para efetuar as tarefas que o facão foi talhado para fazer, fazem o serviço render, não te machucam muito a mão e você cansa menos, porque boa parte do trabalho quem está fazendo é a lâmina do facão. Então, gente, eu acho que era isso por esse vídeo. Ah, Cabral, você não vai comentar sobre as bainhas? Não, gente, bainha é para facão, é bainha para facão, você faz aquilo que for conveniente. Tem muito caboclo no norte do país que nem usa bainha, tá? Ele prende o facão numa cordinha, mas tenham em mente uma coisa, gente, esse pessoal que faz isso, é mais fácil eles saírem de casa sem uma calça do que sem um facão, tá? Então, são pessoas que lidam com o facão desde criança, desde que aprende a andar. Não vão se achando que você pode fazer isso porque você está lascado, tá? Outra coisa, Cabral, e esse lanear nesse facão aí? Gente, eu pessoalmente, tá? Isso é uma questão minha, do Cabral. Eu nunca uso um lanear na mão quando eu estou usando um facão, tá? Esse aqui está aqui nesse para ser pendurado numa frutífera, porque ele é usado para podar a mangueira e a goiabeira. Então, para pendurar, porque numa frutífera eu não vou cravar o facão no tronco dela ou num galho mais grosso até eu partir para outro, porque eu não vou machucar a frutífera, eu não vou dar uma abertura para entrada de fungo e bactéria ali, tá? Mas normalmente quando você está podando árvore na rua, na fazenda e coisa, árvore que não é frutífera, que você não tem muito interesse comercial nela, você bate o facão e prende ele lá na árvore mesmo. Por que que eu não uso? E aqui, por exemplo, esses facões, nenhum deles tem passador para lanyard. Por que será isso, Cabral? É uma falha? Não, gente. Ferramenta, vocês lembram? Ferramenta. Quando você está trabalhando com uma faca e está com um lanyard, você está trabalhando com a faca. Se a faca escapar da sua mão, ela fica presa no lanyard, mas como o comprimento de lâmina dela é pequeno, ela fica balançando embaixo do seu braço. No máximo ela dá uma vinda mais acima aqui, te dá uma furadinha no braço e não acontece mais do que isso. Agora vocês imaginem um facão de 14, 16, 20, 26 polegadas, você trabalhando com lanyard. Se o facão escapulir da sua mão, em vez dele voar no meio do mato, o que vai acontecer com esse facão se você estiver usando um lanyard? Ele vai ficar balançando ali, e nesse balanço ele pode pegar ali a Holanda sua, né? Também conhecido como Países Baixos, sua perna, sua canela, seu joelho, sua coxa, seu pé. Você vai querer isso? Você vai querer usar um facão com lanyard? O facão se escapulir da sua mão, gente, ele vai no mato. Outro detalhe, sempre que você estiver nos seus acampamentos e for usar seu facão, certifique-se de que não tem ninguém perto de você ou atrás de você, e principalmente na sua frente, porque se o facão escapulir e voar para um lado ou para o outro, não vai pegar o amiguinho lá, tá? E outra coisa, se tiver que prender o facão no chão, nunca joguem o facão no chão assim. Se você estiver perto de uma árvore, perto de um barranco e for colocar no chão, finque o facão com o fio voltado para o tronco da árvore, para o talo do arbusto ou para o barranco, tá, gente? Questão de segurança, não custa, tá? E outra coisa, Cabral, eu estou sem bainha, como é que eu carrego o facão? Carrego o facão na mão? Carrego o facão voltado para baixo? Gente, a melhor maneira que eu já vi de carregar facão no mato é isso aqui, ó. É isso aqui. Por que, Cabral? Porque se eu tropeçar e cair, a primeira coisa que cai de mim é o facão caindo para o meu lado ou para trás de mim. O facão não vai cair na minha frente ou debaixo de mim, que eu podendo cair em cima dele, tá? Então isso é só um detalhe que a gente aprende com aquele senhorzinho que usou facão a vida inteira trabalhando na roça. A gente aprende esses detalhezinhos assim, são bem interessantes, tá? Parece bobagem, mas tenta usar que você vai ver que a coisa funciona. Só de curiosidade, esse facão tem 2,8 milímetros de espessura, esse 2,4, esses dois aqui 2,2, tá? Esses aqui para trabalho em vegetação leve, para cortar, limpar a área, cortar arbusto verde,
Eu estava falando da espessura dos facões, eu acho que o tempo esgotou, não sei se pegou, vou repetir. Esse tem 2,8 milímetros, esse 2,4, esses dois 2,2. Refiz esse finalzinho porque o vídeo acabou, por causa do tempo, eu não sei se pegou isso. De qualquer forma, eu vou editar e colar esse pedacinho no vídeo principal. Eu acho que era isso por esse vídeo. Espero ter esclarecido pelo menos essa dúvida cruel que muita gente tem de por que a Tramontina trabalha tão mal e não afia a ponta dos seus facões, tá? Então é isso por esse vídeo. Espero que os amigos tenham gostado. Um abraço a todos.